Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ, um programa do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Benevides. Hoje tá aqui do meu lado o Fred Chico. Tudo bem, Fred? Maravilha, Ricardo. Você? Obrigado, tudo bem. Conta pra mim como é que começou essa trajetória musical. Vamos pensar primeiro no que foi a tua formação musical lá no início. Como é que tudo começou em música pra você? Cara, começou, acho que o primeiro contato aos 14 anos, assim, foi até, acho que um pouco tardio relativamente em relação a uma rapaziada que começou quando criança, né? Enquanto criança ainda. Um amigo meu tinha um violão, cara, no colégio, ele... Enfim, eu sempre gostei de trabalhar com a mão, independente da música, assim. Sempre gostei de desenhar, depois teatro, enfim, a arte sempre foi muito presente na minha vida. Então, aos 14 anos, eu conheci esse camarada Abraão, acho que até valeu Abraão aí, pelo incentivo. Eu comecei a tocar violão com ele, fui evoluindo, curtindo bastante, assim, até começar a curtir, compor, enfim. Mas já compunha em casa, fazendo coisas assim, música popular, rock? O que você fazia? Nessa idade, cara, acho que eu nem... Era tudo muito experimental, assim, eu nem me recordo muito bem das canções daquela época, assim, eu sei que eram muito ruins, assim, eu lembro de depois eu reencontrei algumas coisas, mas aí depois, aos 19, assim, acho que eu vi que eu tava meio empacado, e aí entrei pra faculdade, né, pra UERJ também, acho que vai falar isso daqui a pouquinho, né, talvez. Isso, mas é ótimo você falar, porque você foi aluno aqui da Oceanografia, foi isso? Foi isso. E aí, motivado por um camarada da Oceanografia, inclusive, eu fui estudar na Vila Lobos. Oh, que legal. E aí lá, acho que foi meu primeiro contato de estudo com música mesmo, assim. Que barato. Nessa época você já tinha formado banda ou foi depois? Foi mais ou menos nesse período, assim. Eu entrei pra Vila Lobos com 19, aos 20 foi a minha primeira banda. Como cantor, assim. Que é a Ju Pará e o Rato Azul, é isso? Não, foi a 05, foi uma banda daquela época... Tava em evidência aquele movimento meio emo, assim, cara. Não era uma coisa que fazia muito na minha cabeça, assim, mas... Eu só queria ter uma banda, assim, a experiência de ter uma banda. Claro. E aí foi que pintou aquela oportunidade, eu não conhecia muita gente que tocava, então... E aí eu abracei essa causa e fiquei 4 anos nela. O Ju Pará veio depois, inclusive. Aí depois você formou a banda Ju Pará e o Rato Azul? Na Oceanografia da UERJ. Com outros músicos daqui também? Gente que estudou aqui? Sim, a Oceano, ela tem uma relação com a música muito forte, cara. Inclusive, conheci a Oceanografia através da música. Tinha uma banda aqui, lendária, The Windows, não sei se você lembra dela. Que ela era da Oceano. E aí o meu tio estudava economia aqui, naquela época eu falei, vou fazer o quê de vestibular? Ele, cara, tem uma banda... Deu Windows, cara, na UERJ, você não vê a Oceanografia e tal. Aí eu descobri que o curso existia. Que barato. E aí com essa banda você já gravou coisas, né? E depois você gravou mais com a Cadillac SA, foi isso? Foi isso, com o Ju Pará. O Ju Pará durou uns 4 anos. A gente tocou muita festa da UERJ também, de congressos, foi bem legal. A gente terminou assim, gravando um DVD. Foi acho que o nosso último suspiro aí. No Teatro Zimbim, que foi bem legal. E aí depois do Ju Pará eu fiz a Cadillac SA. Que a gente gravou um disco também. Com outros músicos? Com outros músicos. Bacana. E aí, com a Cadillac SA, você gravou essa canção que a gente vai ouvir agora, O Velho e o Trem, é isso? Exatamente. Então, pra vocês começarem a sentir o som do Fred Chico, vocês vão ouvir a voz dele com a banda Cadillac SA, O Velho e o Trem, aqui pelas bandas da UERJ. O velho me acordou, vai pro trilho ou ficar no trem, me dizendo aonde estou, apontando que logo vem. É onde a estrada se divide, é quando tudo encontra o nada, e a vontade que insiste em dizer que logo vai saber. É isso aí, vocês estão ouvindo um pedacinho de O Velho e o Trem aí ao fundo. Eu tô aqui com o Fred Chico, eu sou Ricardo Benevides aqui pelas bandas da UERJ. Fred, e aí depois disso você já começou a carreira solo e aí já surgiu a coisa de você ser o homem banda? Foi mais ou menos no final da Cadillac. Foi até uma questão de meio que sobrevivência, assim. Viver de banda não é tão fácil assim. Na época, enfim, exerci a cenografia por muitos anos, depois eu saí pra ser músico exclusivamente. E eu vivo de música até hoje. Viver com banda era mais chato, assim. Foi mais chato. Então, o homem banda acabou surgindo por uma questão de arrumar mais trabalho, de fato. Sim. E foi a interface entre uma coisa e outra foi mais ou menos 4 meses. Caramba. Nesses 4 meses que você desenvolveu a técnica, porque o nosso ouvinte não está entendendo. A gente está falando do seguinte, vocês vão entrar depois no site do Fred Chico e vão ver ele tocando violão, gaita, cantando, tocando uma panderola num pé
e tocando um bumbo num carrom no outro pé, é isso? Isso. A gaita vai com suporte, né? Violão. E aí com os pés eu faço percussão. Com a esquerda o carrom, que eu uso de bumbo. E aí com o pé direito, a ponta do pé eu bato na caixa e o calcanhar na panderola. Caramba, e quanto tempo você levou pra desenvolver essa técnica? Esse trabalho ele foi crescendo com o tempo, né? Eu comecei no início, assim, era só a panderola que eu pisava e o carrom. E aí, mais ou menos, foram uns 3 a 4 meses. Eu estudava 10, 12 horas por dia, assim, pra conseguir desenvolver isso. Isso em que período foi, o Fred? Tem 2 anos que eu fiz o primeiro Homem-Banda. E foi com esse projeto que você foi pra Europa fazer uma turnê? Eu soube que você fez 150 shows na Europa no passado, foi isso? Assim, shows em lugares públicos, foi isso? Foi isso. Tipo Martin Luther King, eu tinha um sonho, sacou? E nesse sonho eu viajava o mundo, tocando, enfim, espalhando aí a música, aquilo que eu acredito. Quantos países? Foram 3 países. Eu fiz o Reino Unido ali. Eu comecei pela Irlanda, aí fui tocar no festival na Escócia, chamado Fringe Festival, que é o maior festival de arte do mundo. Que legal. E aí depois pra Inglaterra, toquei em Liverpool, Londres. Em Liverpool, toquei no Cavern Club, foi... Enfim... Sonho de todo músico, né? Pois é, a história todo foi... bitomaníaco, vamos refazer. A história foi essa, eu queria viajar, já que isso não pintou naturalmente, assim, eu me tornei um artista de sucesso, como eu vislumbrei no início da carreira, né? Como todo mundo faz. Eu falei, pô, cara, eu adoro arte de rua, eu vou fazer uma viagem só tocando na rua. E aí eu chamei de Euro Busking Tour. Busking Tour. Busking é o ato de performar na rua, né? E aí... Foi isso, comecei pela Irlanda, e aí me inscrevi no festival na Escócia, enfim. Nisso tudo foram 150 shows, em lugares desde uma ponte em Edimburgo até o Cavern Club. Toquei no mercado maneiríssimo também em Liverpool, enfim. Que barato. Foi muito bacana. E paguei a viagem inteira tocando na rua, comprei equipamento. É mesmo? E voltei com o maior know-how aí, cara. Cara, foi um intercâmbio com músicos do mundo inteiro. Eu imagino. Você encontrou outros homens-banda nesse caminho? Encontrei. Tem um monte, né? Hoje em dia, assim, o Suricato tá fazendo um show agora que é também assim, né? De homem-banda. Ele é uma grande influência pra mim. Um grande cara, né? Ele é demais, cara. O Rodrigo é incrível. Mas aí você trocou, então, experiência com esses caras e aí voltou pra fazer mais shows como homem-banda por aqui. Isso, inclusive, cara, eu fui num formato e voltei em outro, assim. Eu fui em Edimburgo. Eram músicos do mundo inteiro, cara. Desde a Austrália, Tanzânia, Japão. E aí eu botei no meu número, por exemplo, a caixa de bateria, que eu não tinha, eu coloquei, graças a um cara que eu conheci na Irlanda. Loop Station, é o sexto elemento que eu brinco no show, assim. Como é que pode ficar mais complexo agora? Loop Station é um pedalzinho que você consegue gravar várias camadas de violão ao mesmo tempo. Eu também incorporei isso no show. Enfim, esses caras me ensinaram muito, muito, muito mesmo. Os australianos, especialmente, técnica de percussão com violão, assim, cara. Então, foi muito enriquecedor, assim, em vários sentidos. A gente tá nesse papo bacana com o Fred Chico, esse artista fantástico aqui pelas bandas da UERJ. E agora a gente vai ouvir mais uma canção dele, gravada ainda com o pessoal da Cadillac S.A. Pedro e a sua bicicleta, aqui pelas bandas da UERJ. Seca e a vista escura. Clandestino, Pedro se perdia, dilatando os caminhos da sua retina. Clandestino nos ataques, Pedro se perdia. Que tal, pessoal? Gostaram? Tô aqui com o Fred Chico. Fred, e aí, assim, é impossível ouvir teu som, eu pesquisei um bocado, ouvi um bocado no site, enfim, sem perceber algumas influências, né? É claro que eu tenho a minha impressão, mas você vai me confirmar quais são, né? O que você ouvia e o que mexeu com o teu som nesses anos, assim? O que é mais representativo quando você pensa em influências pro teu som como ele é hoje? Blues, naturalmente, foi uma coisa que... E que artistas de blues? Vamos lá, conta pra mim alguns. Cara, Steve Ray Vaughan é o cara que eu... É fabuloso, né? Fabuloso. Pra mim, o The Sky is Crying foi um disco que mudou minha vida, cara, assim. Nessa da Vila Lobos,
Eu entrei querendo ser guitarrista, né, bicho? De rock and roll, especialmente. Aí o cara falou, pô, bicho, você quer tocar rock, vai aprender blues, cara. E aí me veio Steve Ray Vaughan, The Sky is Crying, num amigo oculto da oceanografia. E aí comecei a ouvir muito blues, aí eu vi muito Black Rose. E eu sou um cara que tem fase, assim, se eu gosto de um artista, eu vou nele até o final, aí depois passo pra outro. Eu não sou um cara que ouço muitas coisas ao mesmo tempo. Então tive algumas fases. Tive a fase primeiro do Pearl Jam, do grunge. Aí veio o blues, do Steve Ray Vaughan, Clapton. Ouvi muito Black Rose. Aí veio Led Zeppelin, Dave Matthews Band. Espetáculo de música. Aí conheci depois... E um cara que acho que também chama John Butler. Não sei se você conhece ele. Sim. Esse cara também é um cara que eu ouço muito até hoje. Então, e por último, tem sido John Mayer. É um cara que eu tenho ouvido bastante. Aí, nessa trajetória, então, das influências, aí isso interfere como no processo de composição? Como é que você tem feito as suas composições? É mais partindo da letra em primeiro lugar? Você vai primeiro uma melodia? Como é que acontece isso contigo? Cara, depende da música, assim. Já rolou da música vir andando de bicicleta, assim, sabe? Vir uma letra. Eu acredito muito que a música tá rolando por aqui, sacou? Assim, e a gente é só uma antena. E, geralmente, eu preciso de um violão pra compor. E aí... Você começa a fazer junto, letra e música? Não, eu faço... Eu gosto de... Isso eu vou sentindo, cara. E eu tenho letras já que são meio separadas, assim. Eu tenho alguns fragmentos. E eu fiz uma em Edimburgo, por exemplo. Que quando eu perdi meu telefone, chama Livre, que eu vou lançar no meu próximo CD. Perdi o telefone e comecei a pensar naquilo tudo. E fiz uma letra que, na verdade, naquela época eu cheguei a pegar o violão, mas é uma coisa que eu não curti. Aquela letra ficou. E aí, 6 meses depois, acordei com a melodia na cabeça, harmonizei e, encaixou perfeitamente. Entendi. O melhor pra mim é quando vem letra e melodia ao mesmo tempo. Aí, perfeito. Você tem aquela sensação de que a coisa vai funcionar, né? Cara, as mais rápidas geralmente são as melhores pra mim, assim. E aí, nesse caminho, né, de fazer apresentações e, enfim, se apresentar como o homem banda, o que tem sido difícil, o que tem sido bacana? Me conta como é que é a tua trajetória como músico independente. Quais são as grandes dificuldades e as grandes vantagens da independência? Eu vou começar com as vantagens, talvez. Independência, cara, assim, em vários aspectos. Primeiro delas, cara, assim, acho que uma banda, ela envolve uma série de coisas para você conseguir se apresentar, assim. Pra começar pelo espaço físico, para você comportar mais pelo menos 3 pessoas. O barulho, o ruído que isso faz, sonoro. O volume, né? Volume, a massa do som. Dinâmica, né? Muitos lugares... você não pode tocar. Eu toco na Cadeg todo sábado, por exemplo. Aliás, fica aí, Confraria da Carne, todo sábado, a partir de 12h30. Abraço pro Enzo aí, pra rapaziada, pro Júlio. Enfim, lá, por exemplo, não cabe banda, porque existe um volume limite. Fora questões da grana, cara, que eu não tenho que dividir com ninguém. Eu não tenho que dividir meu horário com ninguém. Ou seja, você tem a sua agenda e a sua agenda só. Exatamente, cara. Eu não tenho que discutir arranjo com ninguém. Enfim, essa é uma vantagem. Agora vamos às desvantagens. Eu carrego coisa pra caramba. Arco tudo sozinho. Sim. Tô gravando um disco agora, cara. Tá sendo tudo, né? Do próprio bolso. Eu não posso mais dividir com as outras pessoas. Sim, claro. Então, um estúdio hoje, um período de 6 horas, que é o que você costuma fazer. Puxado pra caramba. Vai logo um pancadão, pra eu receber sozinho no peito. Então, essa é uma outra desvantagem também. Claro. Nada mais justo, né? Se eu ganho sozinho, eu tenho que gastar sozinho também. A gente vai chamar isso de investimento, né, Fred? Desculpa, eu invisto sozinho. Enfim, eu acho que é isso, cara. Mas eu tô muito feliz, assim, com essa independência. Eu dificilmente, cara, vou voltar a fazer, assim, a não ser que você contrate outros músicos. Eu às vezes sinto falta de tocar com galera, assim, te confesso. Mas profissionalmente, assim, cara, já acostumou a ser o... Já acostumei, eu já tive muita banda, mas muita mesmo, assim. Quando eu dei esse passo, eu tava tocando em 6 ao mesmo tempo, cara. É uma coisa que eu não tava... aguentando. Acho que eu já tive muita banda nessa vida, acho que a não ser que seja uma coisa muito especial. É porque a vida parece uma festa. A gente vai ouvir agora A Festa com Fred Chico. Bem-vindo à festa, não sai do tom. Só interessa se o som é bom. Fica acordado que quem não dorme sonha pouco. Se livra do sufoco de ter um porto pra chegar. Eu te dou algumas notas pra montar
nesses acordes, com pouco medo e muita sorte, a roda para de girar. Ainda que o tempo não encontre seu desejo, siga até onde vão os tais acordes fortes, essa é a lei. Bem-vindo à festa, não sai do tom, só interessa se o som é bom. A gente acabou de ouvir o Fred Chico tocando com Cadillac S.A. E agora, Fred, me conta aqui, essas experiências todas, tocando em tanto lugar na Europa, uma das questões assim que a gente sempre faz aos nossos músicos, né, esses lugares, a receptividade, a relação com técnicos de som, como é que foi? Até hoje, cara, acho que eu fui muito sortudo, assim, eu nunca tive nenhum problema com o técnico de som, assim, nenhum. Né? Nunca, cara, assim, acho que, pelo menos... E é tão essencial pro som, né? Pô, bicho, aliás, dicas pros músicos, cara, assim que você chegar, a primeira coisa que você faz, cara, é cumprimentar o técnico de som, e quando terminar o show, cara, agradece ao cara, porque... Nosso Daniel Barros, nosso técnico de som, está feliz aqui de ouvir isso. Cara, porque o cara toca com você, bicho. Não Sem adianta, dúvida. cara. E sempre que eu termino um show, cara, que tem alguém fazendo um som pra mim, cara, eu faço questão de pô, palma pro cara, porque na verdade, cara, bicho, ele toca comigo, cara. Sem ele não tem Sacou? nada. E aí, enfim, acho que a relação sempre foi muito boa, cara. Assim, nunca tive nenhum problema. A história de um filme indiano que você gravou na Europa, como é que foi isso? Furky, foi isso? Furky, Cara, essa história foi muito doida. Bicho, essa viagem, cara, eu fiz até um vlog sobre isso, que tá no YouTube, por 2 motivos. Primeiro que eu queria registrar isso, porque eu sou um cara muito esquecido, cara. Eu queria, de alguma forma, manter isso vivo, assim, se eu quiser revisitar isso em algum momento, até pra eu ver, caraca, como é que eu tava sentindo, assim. Não foi um vlog, cara, eu fiz com meu celular, nada muito profissional, assim. Mas enfim, contei umas histórias bacanas lá, então procurem. E em relação ao filme, cara, essa viagem tiveram alguns perrengues, assim, não foi só flores, assim, sabe? Claro. Especialmente porque o Reino Unido é um lugar que chove muito, né, cara? Sim. Aquilo é uma ilha imensa, enfim. E aí eu tava em Piccadilly, cara, que é uma das praças principais lá em Londres, onde se faz busking, que é tocar na rua. Aí eu cheguei, cara, tava meio vazio, até achei estranho, porque aquilo é muito concorrido, né? Naturalmente, quando eu montei, cara, caiu um pé d'água 10 minutos depois. Nossa. Que tava previsto, por isso que não tinha ninguém pra tocar, né, cara? Todo mundo já sabia, menos eu. Enfim, aí, cara, tirei minhas coisas debaixo da marquise. Quer dizer, botei pra debaixo da marquise e fiquei ali. Falei, caraca, bicho, o que eu tô fazendo? E aí parou a chuva, falei, cara, vou tentar de novo. Aí montei. E aí, cara, quando eu vejo, tem 3 pessoas, assim, na minha direção, dançando de uma forma como se fosse meio coreografado, sabe? E eu achei aquilo tão bacana. Falei, pô, será que eu posso filmar, cara? Aí o cara assim, não, a gente tá fazendo um filme. O quê, cara? E aí de trás do metrô, que é Piccadilly, tem uma estação de metrô, sabe, uma equipe de filmagem imensa, cara. E aí começa a filmar esse trio dançando, começa a rolar atrás de mim, com aquele... Você tocando. Eu tocando. Porra, aí eu toquei a música do Ray Charles, cara, que eles dançaram. Eu filmei, eles me deixaram filmar esse pedacinho, foi muito legal, assim. E aí, quando terminou aquilo tudo, cara, um dos atores ficou um tempão comigo, cantou a música do Oasis que ele queria cantar. E eu tô vendo uma galera tirar foto, né? Eu falei, pô, cara, comigo não é, né, mesmo? E aí, cara, era um filme indiano, tava sendo filmado. Bollywood tem uma indústria cinematográfica, pô, considerável, né? Sim. E aí, Furky era o filme, aí a produtora falou, cara, a gente viu tocando, a gente gostou tanto aí que você vai aparecendo um pedacinho do filme. Eu falei, caraca, que maneiro. E ainda me deu uma grana, assim, naquele dia que eu não tinha conseguido fazer, sacou? Por causa da chuva. E, enfim, o filme vai ser lançado no segundo semestre de 2018. Beleza, bacana. E, enfim, vai ficar muito bacana. Deu aparecer no frame, assim, mas já valeu, né, cara, a história. Legal pra caramba. Fred, conta pra gente como é que o público consegue encontrar teu som, contratar você, enfim, aonde que tá a carreira do Fred Chico na internet e em outros lugares? Estamos em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, você acha como Fred Chico, oficial. Incrivelmente, cara, outras pessoas, tem outros Fred Chicos por aí, mas página só tem a minha, tanto no Instagram quanto no Facebook, Fred Chico Oficial. Para shows, você vai no site, fredchico.com, lá tem os contatos,
ou fala com a Cris Mota. Cris Mota, que tá aqui no estúdio com a gente. Obrigado demais, Cris. Então, você pode contratar também através do telefone 993997997. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Isso, fala com a Cris Mota, que é a minha produtora. Todos os contatos estão no site, fredchico.com. É isso. Maravilha. Fred, obrigado demais pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Super fantástico. Nosso programa Pelas Bandas da UERJ de hoje está chegando ao final. Eu sou Ricardo Benevides. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.